Saúde Comunitária na TV Comunitária. Hoje recebendo o professor Kleber Gustavo Baldelin, professor da Universidade de Marília, da Faculdade de Medicina. O tema de hoje, diagnóstico por imagem. A radiologia é uma das especialidades mais importantes na medicina atual, sendo seu auxílio fundamental para confirmar ou afastar doenças que acometam o ser humano. Há mais de 100 anos, o médico conta com o auxílio dessa especialidade médica para auxiliar a clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia, obstetrícia e a pediatria. Seus exames, tais como radiografia de tórax, radiografia abdominal, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, são de extrema importância na prática médica diária, mas devem ter suas indicações precisas, como também suas contraindicações. E, além disso, são exames que se complementam na busca do diagnóstico. E hoje recebemos o Dr. Kleber Gustavo Baldelin, que é professor de radiologia da Unimar e formado pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e residência médica pelo Instituto de Radiologia de Rio Preto. Kleber, imenso prazer tê-lo conosco. Boa noite. E o tema de hoje, diagnóstico por imagem. Bom, boa noite, Milton. Boa noite, telespectadores. Eu queria agradecer o convite. É uma oportunidade que eu gostaria de ter há algum tempo. Então é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês e poder emitir um pouco da nossa experiência e do que a gente tem feito aqui em Marília. Kleber, perguntaria inicialmente qual é a formação do radiologista para o exercício dessa especialidade? Bom, após os 6 anos da formação médica que todos nós temos, o recém-formado, quando opta pela, hoje não mais radiologia, mas eu acho que diagnóstico por imagem é o que está cabendo melhor, ele tem diversas opções para seguir nessa área. Ele, usualmente, o que nós temos observado com maior frequência é uma residência médica num período mínimo de 3 anos. Alguns colegas optam por fazer apenas a ultrassonografia, que também é uma subespecialidade do diagnóstico por imagem, e assim pode estar fazendo parte desse arsenal hoje que é os exames complementares. Kleber, qual a importância da radiologia nos dias de hoje? Qual a importância dentro da medicina? Eu acho que nesses últimos 30 anos, a radiologia começou a ocupar um papel de maior destaque, principalmente porque nós conseguimos hoje ter uma visualização, assim, entre aspas, das mais variadas patologias de uma maneira menos invasiva. Então, com o avanço tecnológico, nós conseguimos, de uma maneira bastante acessível e eficiente, se confirmar a hipótese do colega médico que nos solicita os exames. E quais os cuidados que o médico radiologista, biomédico que atua em imagem e técnicos em radiologia devem se preocupar na prática diária dos exames radiológicos, a radioatividade? Não, realmente, como você muito bem citou no início da nossa conversa, o diagnóstico radiológico já é usado em medicina há aproximadamente 100 anos. Nesses primeiros 40 anos de uso, não houve uma preocupação com a saúde de quem exercia essa profissão, tanto por parte dos médicos, quanto por parte daquele pessoal que operacionava esses aparelhos. Na ocasião, quem fazia isso eram pessoas chamadas de técnicos, que hoje já é uma profissão regulamentada, e, através dos efeitos deletéricos que foram sendo observados durante o decorrer dessas exposições, houve-se uma preocupação mundial em estar se prevenindo isso. A proteção. A proteção. Como que é feita essa proteção? Atualmente, os aparelhos que utilizam raio-x,
que na verdade é a radiologia convencional, a radiografia de tórax, de abdômen, das estruturas ósseas e a tomografia computadorizada. Esses exames, esses aparelhos, me desculpe, esses aparelhos hoje eles têm muito maior qualidade técnica. Eles têm um padrão de segurança muito importante. A própria sala onde esses aparelhos são colocados e os exames realizados apresentam uma qualidade de proteção muito maior, e a fiscalização, o que até pouco tempo no Brasil não era eficiente, atualmente é feita de uma maneira bastante rigorosa. De tal maneira que o paciente que vai realizar um exame hoje, eu acho que pelo menos no estado de São Paulo, em qualquer serviço, ele pode ficar bastante tranquilo, porque todos os serviços são bastante fiscalizados e eles correm dentro das normas mundiais de segurança. A radiografia de tórax e radiografia de abdômen, em que doenças nós poderíamos solicitar tais exames na radiologia convencional, Kleber? Bom, a radiografia de tórax, ela é o exame mais solicitado no mundo inteiro. Se nós fizéssemos uma estatística, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ver um trabalho, ela corresponde a praticamente metade de todo o volume radiológico. Volume de raio-x, aproximadamente metade dos exames são radiografias de tórax. Por que isso? Porque frequentemente em qualquer unidade de saúde nós vamos estar diante de situações tipo processos infecciosos, né, como as pneumonias tanto virais como bacterianas, como diante de quadros cardiológicos. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, perfeito. Porque, na verdade, esse exame é um exame bastante acessível, simples, em que o radiologista tem bastante familiaridade para estar interpretando como clínico, né? Você muito bem sabe que a importância dos exames. A importância desses exames. Nós vamos agora mostrar ao nosso telespectador um aparelho de radiografia, um aparelho que faz a radiologia convencional. Gostaria que você comentasse, então, Kleber, a utilização desse aparelho. Isso. Esse é um aparelho de raio-x convencional, onde são realizados os exames no nosso serviço, que no caso é o Hospital Universitário da Unimar. Vocês podem observar que existe uma mesa, em cima dessa mesa existe uma estrutura, a qual nós chamamos de tubo. Através desse tubo é emitido o raio-x, e esse raio-x, ao atravessar o paciente, ele vai sensibilizar um filme, que nesse caso o tubo está voltado para a parede, onde tem o que nós chamamos de book, que é onde é colocado o chassi, onde vai o filme, e após atravessar o paciente, o filme é sensibilizado. Após esse processo, o técnico leva esse chassi para uma câmara escura, tá, onde não tem nenhuma quantidade de luz, e através de uma processadora é obtido a imagem no filme. Em relação à radiografia contrastada, nós vamos mostrar agora ao nosso telespectador. Gostaria que você descrevesse então a imagem que nós vamos ter agora no nosso programa Saúde Comunitária em relação ao aparelho que faz a radiografia contrastada, que é um outro modelo de aparelho em que você pode realizar outros exames complementares. Isso. Antes de mais nada, eu gostaria para quem não tem familiaridade com o que às vezes nós estamos dizendo que é a radiografia convencional, convém lembrar que o contraste ele é utilizado para que nós possamos visualizar determinadas estruturas as quais não são bem nítidas na radiografia simples. Esse contraste geralmente é chamado de alta densidade, portanto ele vai aparecer branco nas radiografias. E a essa técnica, que é uma técnica dinâmica, isto é, nós administramos o contraste para o paciente e estamos observando o trajeto que esse contraste faz
mais variadas estruturas, nós chamamos de escopia, radioscopia. Então essa é uma diferença entre a radiografia, que é uma grafia, uma foto, da radioscopia. Durante a visualização desse estudo, através do contraste, nós vamos obtendo as radiografias. Tá? Então, é um estudo dinâmico, como se fosse uma televisão, onde as determinadas estruturas de interesse nesse estudo que nós estamos realizando são documentadas através do filme. O implante de marca-passo é feito com a ajuda desse aparelho. Perfeito. Bem como o controle, muitas vezes, de intracate, né, que alguns colegas muitas vezes nos solicitam. Um acesso a uma veia central, o acesso controle radiológico do posicionamento do catéter. Nós temos uma outra imagem. Né, Milton, você sabe muito bem que às vezes sondas entéricas, existe posicionamento um da posicionamento, sonda. Né, então muitas vezes nos é solicitado também. Nós temos uma outra imagem também. O marca-passo, quando ele é submetido a uma radiação, ele não sofre influência nenhuma. O grande problema do marca-passo é com relação aos exames de ressonância magnética, a qual, devido ao alto poder do campo magnético, influencia dentro do funcionamento do marca-passo. Não tem a radioscopia, ela é excelente para a localização do eletrodo do marca-passo. A urografia excretora também seria feita com a ajuda desse mesmo aparelho? Em algumas ocasiões, nós acabamos aproveitando da radioscopia para se estudar durante o exame de urografia excretora. De uma maneira geral, a urografia excretora ela é realizada só através das grafias, né? É injetado um contraste na veia do paciente, então de uma forma endovenosa, e são obtidas radiografias seriadas tanto dos rins, bem como do abdômen inteiro, para poder ser visualizado a drenagem desse material de contraste através dos uretérios. Um detalhe interessante, a angiografia coronariana também se utiliza da escopia para fazer o seu exame funcionar a 100%, se utiliza desse mesmo aparelho. Perfeito. Eu gostaria de perguntar agora a você, Kleber, nessa primeira parte do nosso programa, qual é a indicação de um outro exame complementar muito realizado na prática médica diária, que é a mamografia? Nós temos a imagem também deste aparelho. Gostaria que você comentasse as indicações, que é um exame muito solicitado por ginecologista e obstetra. Bom, hoje já é um consenso mundial, as estatísticas estão aí para serem vistas por toda a população, que o câncer de mama é a maior causa de morte por câncer no sexo feminino. Diante disso, nós temos a obrigação de tentar fazermos o diagnóstico de uma maneira precoce. Como a maior incidência do câncer de mama é feita em pacientes acima de 40 anos, a partir dessa idade convencionou-se que é necessário uma mamografia anual, como se fosse uma maneira de se estar selecionando possíveis lesões de uma maneira mais precoce. Quando se detecta qualquer lesão na mama, esta deve ser submetida à biópsia ou depende do achado radiológico do exame em que deva se indicar ou não a biópsia? Tá, esse é um aparelho que nos permite a realização do exame, bem como de um eventual procedimento de biópsia, que foi a tua pergunta. Quando existe alguma alteração detectável na mamografia, nós procuramos classificar essa alteração. Essa classificação também é uma classificação mundial, todos os radiologistas, como ginecologistas e mastologistas, a utilizam. A classificação universal. Sendo que a mamografia ela é classificada em 5 tipos. Tá? O tipo 0 é a mamografia normal, o tipo 1 é a mamografia benigna, o achado é benigno, o tipo 3
é quando é provavelmente benigno, o tipo 4 suspeito para malignidade e o tipo 5 altamente suspeito. Os dois únicos categorias nas quais nós nos preocupamos mais na categoria 4 e 5, a qual nós consideramos em que uma intervenção, seja ela por biópsia, através da própria mamografia, como pelo próprio ultrassom, que é um excelente método também no estudo da mama, é necessário para se tentar diagnosticar. Convém lembrar, que eu gostaria de estar comentando isso aqui, é que a categoria 5, mesmo sendo altamente suspeita para malignidade, em apenas 36% dos casos se confirma um câncer, né? uma lesão maligna. Então, na verdade, a grande preocupação nossa hoje é se tentar, através do exame, tanto do autoexame precoce, como do exame do médico no consultório, tem que ser um exame muito bem feito, nós estarmos diagnosticando de uma maneira precoce. Em 1999, o ano que passou, aproximadamente nós tivemos, eu não sei o número exato, mas 32 mil casos de mama no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E quando você detecta essa lesão na mamografia, quem é que faz a biópsia? É o médico patologista, é o ginecologista ou pode ser até o radiologista durante o desenrolar do exame? Bom, no nosso serviço, nós estamos realizando a biópsia por chamada de estereotaxia. Biópsia dirigida. Biópsia dirigida. Essa biópsia, usualmente, ela é uma biópsia de fragmento. Por isso, ela é chamada de core biopsy, vem um termo americano. E ela é extremamente segura, porque todo o procedimento ele é guiado pelo aparelho. Então, o procedimento ele é bastante seguro, eficaz, e confirmando se tratar de um processo benigno, a paciente praticamente não tem o que precisa, não precisa fazer mais nada. Diferentemente de alguns anos atrás, onde essa paciente era submetida a uma cirurgia, era submetida a um estresse, uma ansiedade muito maior e muitas vezes a lesões sequelares na mama, o que não é conveniente para nenhuma mulher. Muito bem. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária, recebendo o professor Kleber Gustavo Baldelin, professor de Radiologia da Universidade de Marília. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos a seguir. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária. Tema de hoje, diagnóstico por imagem, recebendo o professor Kleber Gustavo Baldelin. Nesse intervalo, nós havíamos falado anteriormente da radiografia e da radiografia contrastada, simples e a contrastada. Agora, nesse intervalo, nós vamos discutir um exame extremamente utilizado na prática da medicina, que é a tomografia computadorizada. Kleber, o que é a tomografia computadorizada? Bom, esse é o nosso aparelho lá do hospital. A tomografia computadorizada, ela veio a revolucionar o diagnóstico por imagem devido à praticidade que ela permitiu e principalmente a visualização de estruturas internas ao corpo, ao qual era muito difícil de ser realizada através dos métodos convencionais. Como que funciona? Eu gostaria de aproveitar para falar durante a exposição aí da imagem. Existe uma mesa, geralmente o paciente deita nessa mesa em decúbito dorsal, isso é, com a barriga para cima, e a mesa atravessa esse tubo é estreito, isso já é um aparelho bastante moderno, e
um tubo de raio-x dentro como se fosse desse quadrado, que gira ao redor do paciente, que está atravessando esse buraco no aparelho, as imagens são obtidas. Então, o que acontecia? O paciente sofria um acidente automobilístico, por exemplo. Chegava com um nível de consciência alterado, suspeitava-se de uma contusão, de uma hemorragia intracraniana. E nós não tínhamos como visualizar essa hemorragia, esse sangramento. Uma lesão no sistema nervoso central, exato, em que a radiografia simples de crânio não traz essa informação. Não traz essa informação. Então, era-se necessário punção, muitas vezes uma cirurgia às cegas, através apenas de um diagnóstico clínico, e com o advento da tomografia se permitiu a visualização do parênquima cerebral. Com relação, por exemplo, a tumores, tanto tumores torácicos, tumores ósseos, detalhes desses tumores que nós anteriormente não obtínhamos, nós passamos a obter. Estadiamento, muitas vezes, de processos expansivos. Então, a tomografia computadorizada, ela realmente veio para auxiliar a medicina nesses últimos 20 anos aqui, pelo menos aqui na nossa região, mas há não mais que 30 anos no mundo todo. Uma ruptura de aneurisma cerebral com sangue dentro do parênquima também poderia utilizar a tomografia computadorizada. Hoje, né, nós estamos virando o século aí, praticamente o acesso a um exame de tomografia ficou bastante facilitado, o que não ocorria há alguns anos atrás, né? Então, hoje se popularizou muito mais o exame e nós, à medida que nós vamos utilizando o método, nós temos condições de estar indicando melhor ou não método. Então, a classe médica hoje, ela está bastante familiarizada com a tomografia computadorizada. Então, e isso faz com que praticamente a grande maioria das especialidades clínicas e cirúrgicas possam estar solicitando o exame. Você falava da importância da radiografia de tórax e da radiografia de abdômen. Eu perguntaria a você, a radiografia de crânio, na suspeita, na história de traumatismo crânioencefálico. Nesse caso, a tomografia ocupou o espaço da radiografia simples de crânio, quer dizer, não há mais indicação, já se pede automaticamente a tomografia, ou você ainda acha que possa ter espaço ainda a radiografia simples de crânio? Bom, eu acho que a radiografia simples, ela nunca vai perder o seu espaço. É uma opinião pessoal minha, eu acredito que a grande maioria das pessoas, dos médicos plantonistas, solicitam uma radiografia de tórax, mas no intuito, muitas vezes, de consolar a própria família ou de tranquilizar a própria família, porque nós muito bem sabemos que nesses traumatismos a grande importância é com relação à qualidade do paciente no quesito em relação ao exame neurológico indicativo de que haja realmente uma lesão do sistema nervoso. A não ser nos casos de fratura, onde existam soluções de contiguidade, isso houve exposição do tecido do parênquima encefálico ao meio, né, seja a grama, terra, asfalto, a sujeira, e assim por diante, por dizer, não existe uma grande necessidade da radiografia para ver uma fratura fechada, porque não vai mudar o tratamento, tá? Segundo, nós temos observado, que nós sabemos muito bem disso, que a fratura no crânio, ela não forma o calo ósseo, né, o calo ósseo interno, de tal maneira que não exista uma preocupação que esse calo ósseo futuro venha a comprimir o parênquima cerebral. Muito bem. E
há uma contraindicação à tomografia? Gostaria de perguntar novamente, o paciente que tenha marca-passo pode entrar nesse tubo e fazer o exame normalmente ou tem alguma ressalva a esse exame? E a segunda pergunta, o uso do contraste tem alguma contraindicação? Bom, ótimo, eu só queria comentar uma coisa anteriormente. Então, em pacientes em que venham a ter alteração de nível de consciência, nós temos, e com história de acidente traumático, crânioencefálico, nós devemos realizar, se possível, se tivermos aonde for prestado esse primeiro atendimento, nós devemos realizar uma tomografia computadorizada sim. A tua pergunta é bastante pertinente. Com relação ao marca-passo, não existe uma necessidade de grandes preocupações. O que nos preocupa muitas vezes nos pacientes com marca-passo é em relação ao quadro clínico desse paciente. Esse paciente, ele está com marca-passo e está bem, ou ele está com marca-passo e tem uma insuficiência cardíaca, não está compensado? Porque a grande parte dos exames de tomografia nós utilizamos um contraste. Esse contraste é a base de iodo, né? E existe algumas contraindicações ao seu uso. Essas contraindicações, as principais, são naqueles pacientes em que já tem uma história alérgica bastante significativa, seja ela alergias tipo asma brônquica, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, tá? Principalmente frutos do mar, onde a quantidade de iodo nessa alimentação é bastante elevada. Então, o paciente que vem referindo uma história alérgica a essa alimentação nos preocupa, porque uma reação alérgica grave, ela é extremamente difícil de ser controlada, né? Então, nós temos uma preocupação bastante acentuada na história prévia e na condição clínica desse paciente para estarmos evitando complicações e desagrados. Durante o exame. Kleber, e uma situação especial, a tomografia em crianças, porque muitas das vezes uma criança não vai colaborar e ficar extremamente quieta dentro daquele tubo durante o exame. E nesse caso, faz a sedação, como que você consegue realizar o exame? Bom, realmente, tanto na tomografia computadorizada como na ressonância magnética, pacientes pediátricos, de uma maneira geral, tendem a não colaborar na realização desses exames. Devido a esse fato, e muitas vezes da necessidade de ser realizado o exame, nós não podemos abrir mão desse exame. Diante disso, nós solicitamos uma assistência através dos colegas anestesistas. Eles são, aqui é o nosso aparelho de ressonância magnética. Vocês podem, o telespectador pode observar que o tubo, o chamado tubo, né, tão temido tubo, ele é bem maior. Tem receio, né, ao entrar durante o exame. Exatamente, de permanecer lá, né? Existem casos do paciente querer quebrar tudo e sair correndo. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos pacientes tem conseguido realizar o exame, suportar o exame. A sedação que você fala, então, tanto na tomografia como nessa circunstância aí da ressonância que nós estamos visualizando agora ao telespectador do programa Saúde Comunitária, a sedação é a mesma para os dois exames, tanto a tomografia quanto a ressonância. Exato. Existem algumas diferenças, Milton, e essas diferenças nós deixamos para o anestesista. Então, o colega anestesista ele fica bastante à vontade para estar realizando a sedação da forma que ele julgar melhor. Devido ao fato da tomografia computadorizada hoje ser um exame bastante rápido, usualmente não existe a necessidade de uma anestesia onde vai se precisar entubar esse paciente, onde vai precisar grandes preocupações. O que nós temos visto é uma sedação leve
e apenas com assistência ventilatória, com todo o arsenal que nós dispomos lá de drogas e para eventuais complicações, mas a sedação corre em questão de minutos e a criança volta bem sem maiores problemas. Muito bem. Kleber, vamos falar um pouquinho então agora da ressonância nuclear magnética. Indicações seriam as mesmas da tomografia? Eu gostaria que você comentasse em cima da nossa imagem do aparelho de ressonância, quais seriam as indicações da ressonância nuclear magnética, que também vem na sequência, na evolução tecnológica, depois da tomografia. Isso. Eu gostaria de comentar da ressonância, que é uma coisa em que eu tenho um pouco de familiaridade assim, e bastante prazer em executar o exame. Na verdade, esse conceito de que a ressonância veio depois da tomografia, ela é verdadeira em parte. Porque a ressonância magnética, ela utiliza um campo magnético. Para vocês terem uma ideia, esse campo magnético em alguns aparelhos é maior que 5, 10 mil vezes o campo da Terra, né? Mas os experimentos com a ressonância magnética já datam de muitos anos atrás, né? E é um método muito diferente da tomografia, porque ela oferece algumas vantagens, mas também existem as suas desvantagens. Eu primeiramente gostaria de falar das vantagens. A primeira é que não utiliza radiação ionizante. Então a preocupação se o paciente vai ficar lá 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas realizando o exame, não existe complicação nenhuma, o paciente não sofre ação deletérica nenhuma. Tá? A segunda é a realização de um exame em diversos planos. Você sabe muito bem, a tomografia computadorizada ela te limita a obtenção das imagens apenas num plano, ao plano ao qual o mais frequente é o plano que a axial. ressonância tem vários planos de reconstrução. Exato. A ressonância, com você praticamente com o paciente sem se mexer, você consegue obter imagens do jeito que você quiser, nos planos que você bem entender. Além disso, a ressonância ela permite uma diferenciação dos tecidos anatômicos, ao qual a tomografia não tem essa capacidade. E no estudo por ressonância magnética, ele te permite várias condições na análise de determinado problema. O que é isso? Se você suspeita de um sangramento cerebral, você pode realizar uma angiorressonância. Então você vai identificar as malformações, os aneurismos, com uma precisão e sem invadir, muitas vezes sem até o uso de contraste. Nós necessitávamos de injetar um contraste no espaço subaracnoide, isso é, na coluna do paciente. Mielotomografia. Isso, que era a mielografia. Com o advento da tomografia, começamos a realizar as mielotomografias. E agora nós fazemos as mielorressonâncias. Qual a diferença? A diferença é que não existe a necessidade de punção lombar. Então, principalmente com relação ao sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, a ressonância ela permitiu dados que auxiliaram a complementar o diagnóstico muitas vezes dúbio que era obtido na tomografia. A angiorressonância ela traz mais informações do que a angiografia convencional. Bom, isso daí é bastante questionável. Com relação à angiografia convencional, eu acredito que ela até forneça mais dados. A angiografia digital é diferente, né? Porque a angiografia digital, você obtém uma imagem de todo o sistema vascular, seja ele arterial, seja ele venoso, e você subtrai, quer dizer, na sua imagem, você está tirando as estruturas ósseas, as estruturas parenquimatosas e assim por diante. Muito bem. E em relação a trauma de crânio, pelo protocolo inicialmente, a tomografia e eventualmente a ressonância.
Ou já poderia inicialmente pedir a ressonância? Bom, não. Porque há uma discussão nesse sentido. Perfeito. Não, a tua colocação é muito... E isso é importante esclarecer. É muito pertinente. Eu acho assim, a ressonância, ela vai ser útil nos traumatismos, não na fase aguda. Eletivamente. Exato. Naquele paciente que sabidamente teve uma lesão e que está se recuperando dessa lesão, você quer fazer um exame de base, quer dizer, você quer saber o quanto está lesado e quanto você vai conseguir recuperar. Realmente a ressonância te fornece para segmento, pós uma intervenção ortopédica, seria as melhores indicações. A ressonância. Tumores, por exemplo, de partes moles, hemangiomas musculares, sarcomas, a ressonância tem se mostrado bastante importante, porque ela vê se existe comprometimento do osso, se não existe comprometimento ou não comprometimento do osso. Mas eu gostaria de enfatizar com relação ao paciente de urgência que vem com traumatismo crânioencefálico, é que se esse paciente tem alteração de nível de consciência, é importante a tomografia. A tomografia ela vai visualizar as estruturas ósseas com muito mais precisão do que a ressonância, e o sangue na fase hiperaguda, ele muitas vezes pode passar desapercebido na ressonância, sendo que na tomografia, muitas vezes numa fase mais precoce, ele é detectável com maior facilidade. Muito bem. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária, recebendo o professor Kleber Gustavo Baldelin, professor de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília. Nós vamos ao nosso outro intervalo e voltaremos a seguir. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária, recebendo o professor Kleber Gustavo Baldelin, professor de Radiologia da Unimar. Agora, nesse intervalo, eu gostaria de perguntar ao Kleber sobre o ultrassom. E a primeira pergunta: quando surgiu a aplicação do ultrassom na prática médica? Ou seja, há quanto tempo esse exame está sendo utilizado na prática do dia a dia da medicina? Bom, a ultrassonografia, ela teve início na prática médica. Esse é o nosso aparelho, nós temos dois aparelhos. Esse é um aparelho top de linha, um aparelho de última geração. É um aparelho que existe com Doppler colorido, depois nós até podemos comentar alguma coisa a respeito. Mas o ultrassom, inicialmente ele foi utilizado para se detectar cardumes de peixe, no período de guerras, para se identificar submarinos adversários, inimigos, e na prática médica ele tem sido utilizado como um método corriqueiro há aproximadamente 25 anos. Então, fazendo uma conclusão dos diversos métodos que nós aqui estamos comentando, o raio-x tem 100 anos, o resto é de 30 anos para cá. Por quê? Porque foi a revolução da informática, o uso do computador, de todo o sistema computadorizado. Avanço tecnológico. Exatamente, o avanço tecnológico que nos permitiu estar utilizando esses grandes avanços tecnológicos com relação à prática da medicina. E, Kleber, o que é o Doppler e como que ele pode ser utilizado concomitante, juntamente ao ultrassom? Bom, a grande maioria das pessoas tem a ideia de que o Doppler ele é utilizado apenas para estudo vascular. Isso em parte é verdade, mas ele também é utilizado para avaliação da vascularização de tumores. Ele é utilizado na urologia em casos em que se suspeita
por exemplo, de obstruções ureterais, na qual nós não identificamos ou não visualizamos o cálculo, seja por ele ser, por exemplo, radiolucente ao raio-x, seja pela não capacitação, por problemas às vezes de distensão gasosa do paciente, nós não conseguimos visualizar todo o ureter. Então o Doppler pode ser utilizado através do fenômeno do jato ureteral. Mas a grande utilização dele atualmente, o que mais na prática diária nós temos ouvido falar, é no estudo dos vasos, né? Sejam vasos de grande ou de pequenos calibres, o Doppler é utilizado e ele identifica tanto a morfologia do vaso como com relação a esse fluxo vascular dentro desse vaso. Então aqui é o aparelho, nós podemos, se vocês olharem, existe um monitor de televisão, aonde nós, durante a realização do exame, visualizamos as mais variadas estruturas e do lado direito os vários transdutores. O que representam esses transdutores? Esses transdutores nada mais são do que as estruturas que vão transformar a energia elétrica em ultrassom, né? Através de um efeito piezoelétrico é emitido o som. E esses transdutores são quem recebem o retorno do som e transformam esse som em energia elétrica para ser interpretada e visualizada dentro desse monitor que nós estamos observando aí em cima do aparelho. Kleber, com relação a cálculos urinários, o ultrassom substitui a urografia excretora, que é aquele exame que é uma eliminação de contraste pelo rim, e você comentava que a utilização de contraste tem as suas implicações, alergia, quer dizer, o ultrassom, ele poderia realizar um diagnóstico sem a realização do contraste e firmar esse diagnóstico. Eu gostaria que você comparasse os dois exames para a mesma doença, os cálculos urinários. Bom, o que nós temos observado, e nós sabemos já de antemão, é que a urografia é um método de eleição na litíase urinária. Por quê? Primeiro porque a urografia excretora, mesmo sendo um exame que utiliza um meio de contraste, ela se inicia com uma radiografia simples e termina quando todo o estudo desse trato urinário, tanto renal como urinário inferior, ele é realizado. Então, a ultrassonografia, ela vem para complementar a urografia excretora. Quando o paciente é alérgico ao contraste, realmente é uma contraindicação. Pacientes que apresentam suspeita de litíase, na qual o cálculo não é visto, isto é, o cálculo não é radiodenso, ele não tem quantidade de cálcio suficiente para ser detectável. Naqueles pacientes em que existe uma obstrução urinária, na qual se suspeitam muitas vezes de tumores. O ultrassom é um excelente método para identificar essas massas, tanto que se originam nos rins como no urotélio, né, aquele revestimento das vias urinárias. Pacientes que sofrem traumatismos, rins policísticos, pacientes que apresentam insuficiência renal. Então são pacientes em que nós sabemos em que o ultrassom ele é um ótimo método, está muito bem indicado e que não existe uma grande diferença quanto aos dados que vão ser fornecidos com relação à urografia. Kleber, e no dia anterior ao exame do ultrassom, o que se pede ao paciente, uma suspeita a ser investigada ou cálculo, enfim, alguma coisa que seja diagnosticada pelo ultrassom, qual é a dieta que o paciente deve ingerir antes da realização do ultrassom? Bom, esse é uma coisa que é o preparo, né? Na verdade, nós chamamos de preparo para a realização do exame.
esse preparo é realizado não só nos exames de ultrassonografia, tá, mas nos exames em que nós queremos estudar o trato geniturinário, quando nós queremos estudar o trato gastrointestinal, realmente nós necessitamos de um preparo. Esse preparo ele vai ser variável de acordo com os exames. O preparo para um paciente que vai fazer um enema opaco, que é um estudo contrastado do intestino grosso, é diferente do preparo em que o paciente vai realizar um ultrassom de abdômen ou uma urografia excretor. De uma maneira geral, esse preparo ele visa eliminar os resíduos fecais dos cólons, tá? Porque o ultrassom é um método no qual ele tem alguns inimigos, entre aspas. Dentre esses inimigos, o principal é em relação ao gás, né, a distensão gasosa das alças intestinais e os resíduos fecais. Então, o preparo basicamente consiste de laxativos. Muitas vezes, nós procuramos no nosso serviço evitar esses laxativos salinos, tá? Porque eles acabam fazendo uma retenção hídrica e nós temos observado que tem maiores complicações, e de uma dieta sem resíduo. Tá? Então, nos prejudica bastante, tanto a realização como a interpretação, aquele paciente que é rebelde ao preparo ou que não procura fazer uma dieta mais balanceada e leve, né? O paciente come uma feijoada ou vai num churrasco tomar cerveja, refrigerante, infelizmente ele acaba nos prejudicando na realização do exame. Na verdade, não nos prejudicando a si próprio, né? Porque o exame dele poderia ter uma condição ser mais conclusivo. Outra aplicação do ultrassom, Kleber, seria em relação a cálculos urinários, a explosão do cálculo, que muitas pessoas relatam ser laser, mas na verdade não é uma explosão de cálculo com o raio laser, e sim o ultrassom. Gostaria que você comentasse também essa outra indicação. Perfeito, eu acho que a litotripsia, para a urologia, ela trouxe benefícios fantásticos. Realmente existe uma opinião corrente na comunidade de que se utiliza de raio laser, né, o que nós sabemos que é uma inverdade, porque o que se utiliza, na verdade, é o ultrassom. Sempre que isso daí em qualquer método, quando você emite uma energia, seja ela em forma de som, seja ela em forma de energia elétrica, você acaba excitando ou estimulando as determinadas estruturas na qual essa energia colide. E é através da transmissão desse som, dessa energia, através do organismo, é que ocorre a quebra do cálculo urinário. Então, realmente foi importante você falar para nós estarmos esclarecendo a nossa população que não se utiliza o raio laser. Né? Muito bem. E para finalizar o nosso programa, Kleber, gostaria de perguntar, o serviço de radiologia da Unimar está preparado para suprir todas as necessidades da população de Marília? Bom, o serviço de imagem do Hospital Universitário, ele iniciou suas atividades agora no mês de agosto, tá, com radiologia geral, com ultrassonografia, mamografia, e em meados de setembro nós demos início aos exames de ressonância magnética. De tal forma que nós estamos bastante satisfeitos e bastante entusiasmados com o nosso serviço, devido ao fato dele estar podendo atender toda a nossa comunidade, a comunidade da região. Nós temos recebido exames de colegas de Assis, de Tupã. Então, a prestação do serviço, eu acredito que está sendo satisfatória para a população. A ressonância era um método que nós ainda não dispunhamos aqui em Marília. Hoje, ele está em funcionamento
é um método excelente e a nossa preocupação agora é em dar continuidade ao que foi realizado até nesses 3 meses aí, e principalmente com relação aos procedimentos de biópsia por mamografia, biópsia por ultrassom, e a interação com os colegas que trabalham lá no nosso hospital também tem sido bastante boa, bem como com os demais colegas da cidade que estão nos prestigiando, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer a todos os colegas médicos que o nosso hospital está aberto à visita, aberta a recebê-los mesmo. Vai ser um enorme prazer nós estarmos recebendo os colegas para conhecer o serviço de imagem do hospital. Muito bem, Kleber, obrigado pela vinda ao nosso programa e obrigado pela discussão do tema diagnóstico por imagem. Bom, eu agradeço a você pelo convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Foi um enorme prazer. Muito obrigado. O programa Saúde Comunitária recebeu hoje o professor Kleber Gustavo Baldelin, professor de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília. Saúde Comunitária tem o selo de qualidade da Associação Paulista de Medicina Regional de Marília. Direção do nosso programa, Ademir Marques. Saúde Comunitária volta na próxima semana com outro tema de saúde da medicina brasileira. Quem valoriza o médico, valoriza a saúde. Tenham todos um ótimo final de semana e boa noite.